Salve, salve galera, Jonato Figueiredo. O vídeo de hoje é sobre como montar um estúdio fotográfico no conforto da sua própria casa. Eu tenho algumas dicas para dar para vocês e eu vou estar mostrando como é o interior do meu estúdio, como eu comecei e vou dar algumas dicas para você que também quer iniciar e trabalhar no conforto da sua própria casa. Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Atualmente é relativamente simples montar um estúdio fotográfico. Eu vou estar mostrando para vocês que com alguns equipamentos e com algumas soluções simples você consegue sim ter um espaço para estar fazendo fotos na pegada de estúdio na sua própria casa. O primeiro ponto que vale a pena destacar é o espaço que você tem disponível para estar utilizando como estúdio. Eu, por exemplo, tenho esse quarto aqui, ele tem uma dimensão muito grande, é um quarto de 6 por 3. Tive essa sorte de ter esse espaço livre aqui em casa e resolvi montar o meu estúdio aqui dentro. Na maioria das vezes, o que a gente tem disponível na casa da gente? Um quartinho ali com 3 por 3, 4 por 3, 5 por 3. Já é um espaço bacana e já dá para você estar utilizando sim como estúdio. O segundo ponto que vale a pena destacar, o tipo de câmera e o tipo de lente que você vai utilizar. Um exemplo, a grande maioria das pessoas inicia na vida de fotografia com uma lente 50mm e com uma câmera cropada, uma câmera de sensor APS-C. Esse tipo de sensor tem um fator de corte, então se você tem uma 50mm em um sensor APS-C, por conta do fator de corte, a milimetragem dela, o campo de visão dela, vai ficar próximo a uma 85mm. Então você vai ter um quadro ainda mais fechado. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do espaço que você tiver disponível, você só vai conseguir fazer fotos de meio corpo. Se você quiser fazer fotos de corpo todo, você vai necessitar de uma lente com ângulo de visão um pouco mais aberto. Posso falar para vocês da minha própria experiência. Eu comecei fotografando dentro do estúdio com a lente 18-55. Então eu tinha os 55mm, um ângulo mais fechado, e eu também tinha os 18mm e eu conseguia fazer fotos de corpo todo mesmo utilizando uma câmera de sensor APS-C. Terceiro ponto bastante importante, iluminação. Dentro do estúdio não adianta, não tem para onde correr, não tem luz natural. A gente tem que utilizar e a gente só tem o resultado satisfatório utilizando a iluminação artificial. Você pode estar utilizando um flash, começando com um speedlight, um flash portátil. Você também pode estar utilizando um LED, se você preferir, ou você pode utilizar até mesmo, como eu estou aqui nesse momento utilizando de iluminação, uma lâmpada dentro do meu modificador de luz. Vejam que a luz é muito forte, fica bacana na cena e vai estar auxiliando você com certeza aí nas suas fotos. Mas estúdio requer estudo de iluminação, não tem para onde correr. Não negligencie o estudo sobre luz, porque dentro do estúdio você vai trabalhar bastante com luz artificial. Agora eu vou falar para vocês quais são os equipamentos básicos, o que você precisa ter no mínimo para que você possa estar iniciando aí com seu estúdio fotográfico em casa. Obviamente você vai precisar de uma câmera, pode ser qualquer câmera, pode ser uma câmera de entrada, uma câmera mais profissional. Essa foi a minha primeira câmera, uma câmera cropadinha mesmo, a D5200 da Nikon. Primeiro ponto. Segundo ponto que você vai precisar, iluminação, gente. Não adianta pensar em foto de estúdio e contar com a iluminação natural. No ambiente de estúdio, predominantemente você vai necessitar de iluminação artificial. Você pode estar utilizando LEDs. Esse foi um dos primeiros que eu utilizei aqui no estúdio, esse ring light, que ainda hoje funciona, ainda hoje está comigo e eu utilizo bastante. Você pode estar utilizando qualquer outro tipo de LED que você tenha disponível, ou você pode estar utilizando até mesmo
o flash portátil, se você já tiver acesso a esse material. Outro tipo de material, outro tipo de equipamento que você necessita no estúdio são os fundos fotográficos. Eu posso, por exemplo, te indicar a compra de tecidos, como esse que vocês vão ver agora na tela. Percebam que eu estou utilizando ele com um backdrop que eu também comprei. Mas caso você esteja iniciando do zero e ainda não possa comprar esse backdrop, esse suporte, porque é um pouco caro, você pode estar resolvendo esse problema com uma maneira muito simples. Você compra os tecidos e você pode estar fixando os tecidos na parede com o uso de fita dupla face, por exemplo. Eu fiz isso bastante no início, quando eu não tinha o meu backdrop. Então eu pegava o tecido, fixava ele na parede, estendia ele no chão, fixava no chão também e fazia as minhas fotos. Outra opção muito bacana que eu posso te dar é o uso da própria parede como fundo. Eu atualmente utilizo a minha própria parede como fundo, como vocês vão ver agora na tela. Percebam que eu dei uma reformada, né? Dei uma cara nova aqui, pintei de branco, deixei tudo mais organizado, mais limpinho. E esse piso que eu estou utilizando, que vocês estão vendo, é um material chamado de piso vinílico em manta. É um plástico, uma lona, e ele imita a textura da madeira. Então fica muito bonito nas fotos, dá uma estética muito legal. Vou mostrar agora algumas fotos para vocês de como fica esse fundo após os cliques. Saca só. Outro equipamento bastante importante que você vai necessitar no estúdio são de tripés. Tripé para iluminação e também, se você pudesse, couber no seu orçamento, um tripé básico para a câmera, porque em algumas situações você vai precisar, né, disparar de forma remota essa câmera para ter aí, sei lá, algum resultado que você queira obter de uma maneira diferente. Tripé de iluminação simples você encontra no Mercado Livre por um preço acessível. Eu te recomendo no mínimo 2 tripés para iluminação. Pode ser um tripé simples como esse que está passando na tela aí para vocês. Outra coisa que eu honestamente recomendo também, se você tiver como fazer, que é a compra de um modificador de luz. Para início, pelo menos um modificador, para você já ir entendendo qual a função desse equipamento e como ele pode te entregar uma qualidade de fotografia melhor, tá? Isso é importante e novamente reforçar, não negligenciem os estudos sobre luz. Esse ambiente fechado é justamente para isso, para que você entenda como utilizar a luz artificial ao seu favor na sua fotografia. Essas são algumas dicas que eu tenho para passar para vocês sobre o estúdio fotográfico. Foi dessa forma que eu fiz no início. Para finalizar, eu posso falar para vocês, se tem um espaço em casa, vão em frente que dá super certo. Mas primeiro organizem o espaço, se for possível, dá uma reformada, dá uma pintada nas paredes. Mantenha sempre o ambiente limpo, já que você vai receber pessoas. E eu te garanto que dá super certo. Eu já tenho uma experiência de mais de 2 anos fotografando no estúdio dentro da minha própria casa. E assim, posso falar para vocês que eu tenho resultados satisfatórios. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá o slap no like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e ative o sininho para que você receba novas notificações. Por hoje é só e até mais.